A paz do Senhor, queridos irmãos, graça, misericórdia, que o amor de Deus esteja sobre vocês. Nesses dias, espero que você esteja bem, esteja alegre, confiado no Senhor. Estou aqui para finalizar aquele estudo que começamos semana passada, sobre o novo nascimento, baseado em João 3:7. Gostaria muito que você pudesse dar o seu like, você que está gostando, nos acompanhando, dê o seu like e se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você vai estar sempre sendo avisado em primeira mão quando houver um novo vídeo, uma nova publicação. E também é uma maneira de nos ajudar a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Esse é o nosso interesse aqui, é de propagar o Evangelho, e que você, se inscrevendo e dando o seu like, você estará nos ajudando muito, muito mesmo, a divulgar e levar mais longe essa palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Você tem sido instrumento de Deus e você pode continuar sendo. Semana passada, nessa tela, né? O que é o novo nascimento? O que significa o novo nascimento para você, para as pessoas, de uma forma geral, né? A compreensão de tudo isso, do sobrenatural de Deus, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, trazendo para ele uma nova revelação, algo na verdade que ele não tinha conhecimento, apesar de toda a sua sabedoria, apesar de toda a sua religiosidade, apesar de toda a sua competência cultural, mas isso tudo não é o suficiente, porque as coisas de Deus, elas se revelam espiritualmente, elas partem de Deus para o nosso coração. Então, dando sequência a esse estudo, nós podemos notar o seguinte: por que você deve nascer de novo? É interessante quando nós nos deparamos com essa chamada de Jesus, essa doutrina, esse ensinamento de Jesus, que para entrar no reino dos céus, não basta apenas praticar uma religião, não basta apenas ser bom, não basta apenas ser piedoso, não basta apenas ser um homem religioso, mas é necessário algo mais, é necessário algo que vem de Deus ao coração do homem. É fundamental quando nós podemos entender a importância de nascer de novo. Primeiro, por que nascer de novo? Precisamos nascer de novo porque Jesus Cristo falou. Jesus Cristo deu essa orientação a Nicodemos, que se ele precisava nascer de novo, ele precisava entender que as coisas de Deus estão além das coisas naturais, são coisas espirituais que partem para o coração do homem. Então, qual a necessidade de nascer de novo? Por que nascer de novo? Primeiro, porque Jesus falou. E se Jesus falou, não há questionamento, não é mesmo? Segundo, você pode não ver o reino de Deus ou ser salvo, a menos que esteja nascido de novo. Você não pode. Você não depende dos esforços humanos, sabe? Por mais que a gente se esforce, por mais que nós estejamos envolvidos nessa luta, é algo que ultrapassa as forças humanas, porque é algo que está além do natural, né? Então, ser salvo depende sim da boa vontade do homem, depende sim de crer, depende sim de ouvir. Diz a palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Para você adquirir fé para a salvação, é necessário ouvir a palavra de Deus, como você está fazendo hoje, diante desse computador, diante do seu celular, ouvindo essa palavra, porque é uma palavra de Deus, e não é uma palavra do pastor João Batista, não é uma palavra de uma organização, né, religiosa, é uma palavra de Deus. Então, para você ser salvo, para você pelo menos chegar a ver o reino de Deus, e para você ver o reino de Deus, você precisa ser salvo, né? Você precisa nascer de novo, né? Outra coisa importante, né?
e que precisa ficar bem assim definido em nossos corações. A sua velha natureza pecaminosa não está apta para o céu. Ela não está apta para o céu. Você não tem nada que possa comprar sua entrada e você não tem justiça própria. Só Deus é justo e só Ele pode dar a você essa justiça como um dom gratuito. Lembra que eu citei semana passada, falando que Isaías disse que nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia? Olha que interessante, porque por mais que a gente se ache bom, por mais que a gente se ache justo, olha que eu citei a experiência de Cornélio, né? Aquele homem piedoso, religioso, aquele homem bom, mas ele precisou ter um encontro com Jesus. Através de alguém que já conhecia Jesus, através de alguém que já tinha intimidade com Jesus, através de alguém que tinha andado com Jesus. Então a nossa justiça, a nossa velha natureza pecaminosa, ela não consegue entender o reino dos céus. Ela não consegue compreender o que mais é necessário. Mas há sempre um clamor lá no íntimo de nossa alma, lá no profundo do nosso ser, há sempre um clamor. Há sempre algo que clama por Deus. Então, você não tem nada que possa comprar a sua entrada. E você não tem justiça própria. Olha, quando Jesus, ele vem, nasce, se torna homem, né? Ele vem exatamente para ser a justiça que nós não éramos. Ele vem exatamente para ser a justiça que nós não tínhamos. Ele vem exatamente para nos tornar justos diante de Deus. E como podemos nos tornar justos diante de Deus? Somente pela justiça de Jesus. Quando nós decidimos em nosso coração crer e com os nossos lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor, a justiça de Jesus vem para nós, nos tornando justos diante de Deus. Não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo Jesus que nos faz justos diante de Deus. Só Deus é justo. Só Deus é justo. Quando João, um dia ele vê Jesus passando, Jesus vindo para se batizar, ele diz assim para os seus seguidores, os seus discípulos naquele momento: João o Batista, o batizador. Não João o evangelista do evangelho de João, mas João Batista, o batizador. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, veja bem, somente Deus é justo. E somente Deus pode perdoar os pecados. Então veja como é importante isso. Somente Deus é justo. E só Ele pode dar a você essa justiça como um dom gratuito. Né? Lembra que nós lemos lá em Efésios, lá em Gálatas, sobre a justiça de Deus? Sobre onde se baseia a nossa salvação? Ela é gratuita para nós. Ela custou caro para Jesus. Mas para sermos salvos, só bastou Jesus, só bastou que nós crescêssemos e entregássemos nossa vida a Jesus. Então, é a justiça de Deus agindo em nosso favor. Né? Veja aqui outra parte importante, né? Como alguém pode nascer de novo? Como isso pode acontecer? Era algo que Nicodemo disse: como assim, meu Deus? Como assim, Jesus? O senhor é um carpinteiro, nasceu numa família simples, eu sou um doutor e o senhor vem me falar que eu preciso nascer de novo. Me explica isso. Como pode ser isso? E Nicodemos ficou assim, sem entender aquela conversa de Jesus. Ele até perguntou assim: pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus esclarece para ele que o que é nascido da carne é carne. Nicodemos, se tivesse jeito, ele poderia nascer quantas vezes quisesse, voltando ao ventre novamente e nascendo de novo. E assim mesmo, ele não seria salvo, porque seria um nascimento natural, na carne.
Quando Adão peca, lá no Éden, ele arrasta toda a raça humana para uma vida de pecado. E toda a natureza humana passa a ser uma natureza de pecado. Passa a ser uma natureza caída. Como o homem pode voltar novamente ao propósito original de Deus? Somente através de Cristo Jesus. Como alguém pode nascer de novo? Essa era a grande dúvida de Nicodemos. E Jesus usa algo natural para exemplificar para Nicodemos como isso significa, qual o significado, qual a importância disso, como às vezes é inatingível na natureza humana. Quando ele diz assim, olha, o vento assopra onde quer. Ouve a sua voz, né? Mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você não pode reter o vento. Quando você pensa que ele está vindo do norte, ele muda de lado. E você percebe que ele está vindo do sul, e quando você pensa que ele está vindo do sul, ele vem de outra direção, e você fica sem saber de onde vem o vento. O vento norte, o vento sul, o vento leste, o vento oeste. E Jesus mostra nesse exemplo para Nicodemos que é nascido do Espírito. É assim. É algo que o natural não entende, não compreende. Como nascer de novo, então? Como alcançar essa vitória? Em João, Evangelho de João 1,12 diz assim, que todos quanto receberam, veja bem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente quem recebe Jesus, somente quem tem um encontro com Jesus, não é um encontro com uma nova religião, não é um encontro com uma nova filosofia de vida, não é. Você pode ter a sua religião, você pode ter um estilo de vida bom, mas eu quero te afirmar uma coisa, o novo nascimento é algo que está além do esforço humano, é algo que vai além do que o homem pode conceber em si mesmo, é algo de Deus, sobrenatural. Então, somente aqueles que estão em Cristo Jesus é que está nascendo de novo. A partir do momento que você entrega a sua vida em Cristo Jesus, você se coloca nas mãos dele, e o reconhece como Senhor da sua vida, como seu Salvador, você está adquirindo uma nova natureza, a natureza dos céus, a natureza de Cristo. E aí sim, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você se torna filho de Deus. É diferente, querido, não é? É diferente de muitas coisas que você já ouviu. É diferente de muitas religiões que prometem para você tantas coisas. E como é bom ter uma religião, né? É tão bom ter uma religião, é tão bom pertencer a um grupo de pessoas, é tão bom estar envolvido em alguma coisa, em alguma obra de caridade, em algo que possa beneficiar alguém. Isso é tão bom, não é? É verdade. Isso nos realiza muitas vezes. Mas, ainda assim, há algo maior que clama no nosso coração. Há algo maior que nos faz buscar de Deus. Há algo maior em nós. Há algo plantado em nós, que Deus plantou em nossos corações. E nós só podemos atingir esse algo maior em Cristo Jesus. Veja bem, que é bem assim que Jesus falou com Nicodemos, né? Veja bem, o Espírito Santo, ele convence as pessoas de suas necessidades para o Senhor Jesus. O Espírito Santo convence as pessoas de sua necessidade para o Senhor Jesus e Deus. E então, em resposta à rendição do homem, Deus o salva. Pensa bem, é tudo de Deus. Tudo parte dele para nosso coração. Toda a iniciativa de salvar e de resgatar parte de Deus. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida ou da dracma perdida, ele sempre conta de alguém que está procurando aquilo que se perdeu. Ele sempre conta de alguém que está indo atrás daquele que está perdido. Quando Jesus nasce em Belém,
Ele está vindo atrás de você. Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo te resgatar. E o Espírito Santo é que te convence, é que te mostra, é que revela a você Jesus Cristo. Veja bem o que está escrito, né, em João, no Evangelho de João. No Evangelho de João, versículo 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo de seu pecado, da justiça e do juízo. É interessante, querido. É o Espírito Santo que convence. E é o Espírito Santo que traz paz ao seu coração. É o Espírito Santo que apazigua você e Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Ele convence você. E você se rende à justiça de Deus. Você decide se render à justiça de Deus. Olha como que isso é tão fundamental, né? A justiça de Deus. A justiça de Deus. Não a justiça do homem. A justiça de Deus. É importante isso, querido. Que nós estejamos fundamentados na palavra. Não naquilo que eu penso, não naquilo que eu imagino, mas na palavra de Deus. Isso é que é importante. Viu? E que você, nesta hora, possa ser tocado pelo Espírito de Deus e possa deixar-se convencer por esta verdade que ultrapassa as barreiras, que ultrapassa as religiões, que ultrapassa culturas, que ultrapassa tudo que o mundo pode oferecer. Quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Jesus, nesta hora, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo esse sacrifício e por permanecer se revelando a nós como o Salvador e o Libertador. Nesta hora, o Cristo Jesus, nós colocamos a vida dos seus filhos e filhas que estão ouvindo essa palavra e que eles possam ser tocados pela autoridade que está no nome de Jesus e pela revelação que está na tua palavra. Cada vida nesta hora seja tocada e seja abençoada em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal sobre os teus filhos. Pedimos que a bênção dos céus venha sobre cada lar, Pai. Nós pedimos que o Senhor guarde os seus filhos em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos por teu amor e compaixão no nome de Jesus. Queridos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.